Pílula psicanalítica: desejo ou gozo? A posição de cobaia no amor. Sabe aquelas músicas que a gente ouve, que grudam na cabeça e todo mundo canta junto? Pois é, às vezes a letra delas esconde umas coisas bem mais profundas do que a gente imagina. Hoje a gente vai mergulhar em uma canção que à primeira vista parece uma declaração de amor daquelas. Mas se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, ela revela algo bem diferente. A música é Cobaia, da Lauana Prado. E o trecho que faz a gente parar para pensar é exatamente este. Aceito esse emprego de cobaia. É uma frase forte, né? Quase perturbadora se a gente parar para pensar. Aceitar ser um tipo de experimento nas mãos de outra pessoa. Que tipo de relação é essa que pede uma coisa assim? E aí que fica a grande questão. Isso é o quê? Uma entrega total por amor, uma devoção sem limites? Ou será que essa letra, na verdade, está descrevendo uma dinâmica de sofrimento? Uma relação que se alimenta de algo que, bem, não é exatamente afeto. Para tentar entender essa intensidade toda, a gente pode usar uma lente bem específica, a da psicanálise. Ela nos dá alguns conceitos para ajudar a diferenciar as forças que movem os nossos relacionamentos. E a diferença principal aqui é entre o desejo e um outro conceito um pouquinho mais complexo chamado gozo. Olhando por esse ângulo, a letra não parece falar de um relacionamento baseado no desejo, sabe? Naquela conexão, no afeto. Parece mais sugerir um tipo de relação que opera numa lógica completamente diferente. Uma força que pode ser bem compulsiva e até prejudicial. E na psicanálise, essa força tem um nome técnico, gozo. Mas olha, atenção aqui, porque não estamos falando de prazer no sentido que a gente usa no dia a dia. Para a psicanálise, o gozo é um tipo de satisfação que vai além do prazer. É algo que pode inclusive incluir dor e sofrimento. É uma satisfação que se busca de um jeito compulsivo. E a diferença fica super clara quando a gente coloca os dois lado a lado. De um lado tem o desejo, ele é baseado em afeto, ele busca criar laços, tem um sentido, é construtivo. Do outro lado tem o gozo. Ele está além do prazer, é compulsivo, muitas vezes não tem um sentido claro e tem um potencial bem destrutivo. A ideia não é construir algo, mas sim repetir uma satisfação, custe o que custar. E quando uma relação se baseia nessa dinâmica, ela entra no que a análise chama de circuito de gozo sem afeto. Pensa num ciclo que se autoalimenta, uma repetição que não envolve carinho ou cuidado de verdade. É quase como se a pessoa estivesse, de fato, presa num experimento. E como é que esse circuito aparece na prática? É só pensar em padrões que se repetem. Uma satisfação que é buscada de forma compulsiva, quase como um vício que nunca preenche de verdade. Muitas vezes quem está dentro nem consegue explicar por que continua ali. Falta um sentido para a relação. É uma dinâmica que desgasta, sabe? Que opera fora da lógica do bem-estar e onde o afeto genuíno, bom, ele parece estar sempre ausente. Tá, então o ponto crucial é, por que isso importa? Por que usar essa lupa da psicanálise para olhar para uma música popular? A resposta é que essa análise nos dá uma ferramenta. Não para julgar a música ou as outras pessoas, mas sim para a nossa própria reflexão. E toda essa análise nos leva direto a esta pergunta, que é poderosa e muito pessoal. A dinâmica de um relacionamento está baseada na construção, no afeto, no desejo de estar junto, ou será que está mais para a repetição de um padrão, para uma satisfação compulsiva que talvez nem traga felicidade de verdade? E a fonte é muito clara sobre por onde começar. Não é sobre analisar o outro, mas sobre olhar para as próprias escolhas e para o que nos mantém em certas dinâmicas. O primeiro passo é sempre com a gente, é olhar para dentro. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além da música. O que a gente busca e o que a gente oferece nas nossas conexões. É a satisfação momentânea e compulsiva de um circuito ou é a construção significativa e cheia de afeto que vem do desejo? No fim das contas, o que é que realmente sustenta uma relação a longo prazo? Há relações que não se mantêm pelo afeto, mas pela repetição insistente do sofrimento que as sustenta. Gostou do conteúdo? Curta, comente e compartilhe. Esse gesto sustenta a continuidade desta playlist de pílulas psicanalíticas.